Olá, meus amigos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu não sei o dia ou a hora em que você vai estar vendo esse vídeo, mas espero que com a graça de Deus você seja alcançado pelas palavras, pelo testemunho, por coisas que aconteceram na minha vida e que tem um grande significado para mim. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu me chamo Pedro Lucas, sou cantor, atuo também como um evangelista, gosto de fazer a missão, pregar a palavra de Deus, levar Jesus para as pessoas. Para mim é um prazer muito grande. Antes de mais nada, deixa seu gostei, inscreve no canal e compartilha com seus amigos para que esse testemunho venha alcançar muitas e muitas vidas e para que muitas pessoas também sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus. Antes de compartilhar com vocês, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe este momento e que seja um momento maravilhoso para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, eu te suplico a bênção sobre cada pessoa que está vendo esse testemunho, que venha ser tocada e impactada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de mais nada, compartilhar com vocês um texto da Bíblia que está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13. E nós lemos o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Perceba que o texto que Paulo aqui escreveu, ele deixou bem claro que todo problema ou toda provação que passamos em nossa vida, ela é um problema, uma provação que é possível a gente passar por ela como seres humanos. Então, mesmo que você esteja vivendo no pior momento da tua vida, creia que Deus é com você e que Ele é por você, e que seja o que for que você esteja vivendo, pode ter certeza que Deus está vendo a sua situação e no momento certo Ele vai prover o livramento para a tua vida. Bom, cresci num lar cristão, sempre desde garoto aprendi a andar nos caminhos do Senhor, louvo a Deus por isso e também agradeço a Deus pela educação que meus pais me proporcionaram, pois até o cidadão que sou até hoje, eu devo muito à educação que meus pais me proporcionaram. Mas era um jovem muito tímido, até os 14, 15, 16 anos de idade, sentava praticamente nos lugares mais isolados da igreja, não sentava muito perto dos jovens porque eu tinha um receio, eu não conseguia fazer muitas amizades, não conseguia ter muito diálogo com as pessoas, porque eu era muito tímido. E em razão dessa timidez, eu às vezes andava um pouco meio que isolado na igreja. Mas com 17 anos de idade, eu quero compartilhar com vocês algo que começou ali, e aqui vai ser o pontapé para o testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Eu lembro que no ano de 2007 eu fiquei responsável ali, eu era um dos cooperadores ali, anciãos da igreja, e eu estava ali responsável de tomar conta do culto daquele dia. E eu lembro-me que naquele dia chegou três meninas ali na igreja, e uma das três, todas três, eu não conhecia, mas existia uma que me chamou a atenção desde o início. Eu olhei para ela e comecei a passar a lição ali. A lição eu lembro que falava sobre Sansão, e ia falando ali sobre Sansão, os acontecimentos da vida de Sansão. Só que eu fiquei olhando ali, imaginando, digo, como é que eu faço para conversar com aquela garota? Mas eu era muito tímido, não tinha coragem de chegar para conversar, de perguntar quem ela era, de onde era, não tinha coragem. Terminou o culto, eu fiquei naquele dilema, encosto para conversar ou não, e acabei que não tendo coragem de conversar. Naquele período, ano de 2007, eu fazia o 2º ano do ensino médio e eu estudava no período da tarde. E eu lembro que cerca de um mês após eu ter visto aquelas jovens ali na igreja,
cerca de um mês, num dia de sexta-feira, um rapaz que eu não conhecia, mas que estudava no mesmo colégio que eu, na hora que eu estava saindo da escola, gritou, chamando por mim sem falar o meu nome. Ele olhou para mim de longe e perguntou: "Ei, você é crente?" Eu disse: "Sim, sou." "Você tem namorada?" Eu digo: "Tenho não." Ele disse: "Você quer conhecer alguém bacana, alguém legal?" Eu disse: "Quero." Ele disse: "Olha, então eu quero te apresentar alguém legal." Eu disse: "Mas de onde é essa pessoa, como ela é e tal?" Ele disse: "Olha, essa pessoa mora no povoado de Barrocão. É um povoado que fica a 18 quilômetros da cidade de Ribeira do Pombal, Bahia, a cidade a qual eu nasci e me criei e que eu resido até hoje." Então perceba, eu olhei para aquele jovem e disse: "Olha, provavelmente daqui a uns 20 dias, eu esteja pregando aí na igreja de Barrocão." E eu lembro que combinei com ele na sexta-feira, no dia anterior, porque eu ia pregar no sábado. Combinei com ele para me encontrar na casa de um irmão, onde eu estava hospedado. Quando deu exatamente aquele dia combinado, minhas pernas já estavam tremendo, eu não sabia o que fazer, não sabia como me comportar, o que falar. Eu até ficava com dúvida de: será que ele vai vir? Quem será essa pessoa? Será que essa pessoa serve a Deus de fato? Muitas perguntas e interrogações vinham sobre a minha mente. E ele chegou lá, ele disse: "Rapaz, vamos lá conhecer a menina e tal." Eu disse: "Olha, eu vou pro culto aqui, vai ter um culto, um pequeno grupo aqui, eu vou. E depois que terminar essa reunião, aí eu vou lá." Mas na verdade era uma desculpa que eu estava dando para não ir àquele encontro que ele estava marcando. Mas ele não desistiu, louvado seja Deus que ele não desistiu. Quando terminou aquele culto, lá estava ele firme, esperando para que eu viesse com ele para conhecer essa jovem. E qual não foi a surpresa minha quando eu olhei e a pessoa que ele me apresentou foi aquela mesma pessoa que eu tinha gostado e que alguns dias atrás eu tinha visto, mas não tinha conseguido chegar para conversar com aquela pessoa. E ali por volta de 9 horas da noite, numa sexta-feira, a gente começou a conversar. Eu não tinha muitos assuntos, não sabia como conversar direito. Eu até, às vezes, quando lembro dessa história, começo a rir de mim mesmo, porque eu digo: como é que só sendo a vontade de Deus para uma pessoa querer namorar com um jovem que não sabia conversar direito? Eu era muito tímido, mas eu achei interessante que depois de 1 hora a gente conversando, ela já tinha levantado 4 vezes. E nesse intervalo dessas 4 vezes que ela tinha levantado, todas as vezes aquele jovem que tinha me apresentado ela olhava para mim e dizia: "Olha, dá um beijo nela, fala que gosta dela e tal." E aí quando foi na 4ª vez que ela tinha levantado e que eu não tomava nenhuma atitude, aquela pessoa, aquela mulher, aquela jovem, ela tinha um apelido chamado de Lulu, mas o nome dela é Rose, minha esposa. E aí ela olhou para mim e disse: "Olha, você vai me dar um beijo ou você vai ficar aí me olhando?" E ali a gente começou, teve o primeiro contato, a gente se beijou e depois a gente foi se conhecendo melhor. Um namoro cristão, um namoro baseado nos princípios da palavra de Deus. E cada dia mais a gente percebia que era feito um para o outro. Às vezes eu olhava para o jeito dela e percebia que era um jeito meio diferente de ser, uma pessoa extrovertida, uma pessoa brincalhona, e eu ali mais parado. Às vezes ela pensava em terminar o namoro comigo, mas sempre Deus, às vezes quando ela ia dormir, Deus meio que falava com ela que, mesmo eu sendo aquela pessoa tímida, mas era uma pessoa que Ele estava preparando para ela. E eu, às vezes, quando pensava em terminar com ela, não tinha forças, porque eu já estava, na verdade, amando. Então, a gente, percebendo tudo isso, que a gente se gostava, se amava, a gente, após 1 ano e 3 meses e 14 dias de namoro, a gente casou-se. Isso foi no dia 14 de dezembro de 2008. A gente se casou e naquele período